nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. Eu quero pedir a sua licença, a sua autorização para entrar na sala da sua casa e compartilhar uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós já estamos trabalhando há 2 semanas sobre o tema Desafios da Atualidade, uma revista da editora Didaquê, e o que nós desejamos é que essa revista abençoe a sua vida. Já foi tratado aqui sobre o cristão e a natureza e sobre o cristão e o dinheiro. E quem vai trazer a mensagem de hoje é o pastor Azael Lino. E o tema da revista hoje é o cristão e o trabalho. Como você tem se relacionado com os seus patrões, com o seu trabalho, com o trabalho da igreja? Quais são os valores que você tem aplicado na sua vida comercial? É importante que você saiba disso. É importante que nós, como cristãos genuínos, saibamos nos relacionar bem, não apenas com o trabalho de Deus, mas também com o nosso trabalho fora da igreja. E eu espero que você, na lição de hoje, possa ser profundamente abençoado. Quero agradecer também você que tem assistido ao programa O Caminho da Vida, você que tem sintonizado nesse canal. E também peço a sua ajuda, para que você que conhece alguém que precisa de uma mensagem como essa de hoje, alguém que talvez não tenha dado o devido valor ao trabalho, ou tenha dado um valor exagerado ao trabalho, pegue seu telefone, ligue para esse irmão, para essa irmã, para esse amigo, para essa amiga, peça para que ele sintonize com você aqui nesse mesmo canal. Você também que tem orado pelo programa Caminho da Vida, nós te agradecemos e pedimos que Deus abençoe profundamente a sua vida e abençoe profundamente o seu coração. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e logo mais nós já voltamos com o pastor Azael Lino trazendo uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida e abençoar o seu coração. Não vai embora não troque de canal. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Eu pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei você essa entrada aqui pra Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Graça e paz em nome de Jesus. Nossa meditação bíblica de hoje tem como tema o cristão e o trabalho. Nas mais diferentes culturas, a palavra trabalho está associada a peso, a algo cansativo, a sacrifício, a renúncia aos prazeres da vida. Os feriados são sempre muito bem-vindos e a maior parte das pessoas sonha com o período das férias. Mal começam a trabalhar e já estão sonhando com as férias. E a segunda-feira? A segunda-feira talvez seja o dia menos apreciado da semana por muitas pessoas, exatamente porque marca o início de mais um período de trabalho. Por outro lado, no outro extremo, há pessoas que só pensam em trabalhar. Para alguns, o trabalho vira um tipo de obsessão, transformando o indivíduo em um escravo. Você já deve ter ouvido alguém dizer: o meu nome é trabalho e o meu sobrenome é hora extra. O trabalho é um tema amplamente tratado na palavra de Deus. À luz das Escrituras, como o cristão deve encarar o trabalho? É bênção de Deus ou maldição? Quais devem ser as motivações do cristão para o trabalho? Quais são as distorções que nós podemos verificar atualmente quanto a este assunto? Ao propor essa reflexão sobre esse tema, a mensagem de hoje tem um propósito de
trazer uma visão mais positiva do trabalho. À luz da palavra de Deus, queremos fazer algumas afirmações. A primeira delas é que o trabalho é ordem de Deus. O trabalho é ordem de Deus. O próprio Senhor Deus nos dá o exemplo quanto ao valor do trabalho, pois as obras da criação foram fruto do seu trabalho. Conforme Gênesis, logo no início, nos primeiros capítulos, no capítulo 1, versículo 28 e no capítulo 2, versículo 15 também, muito antes da queda, Deus delegou ao homem a incumbência de trabalhar cuidando da terra. Veja aí na sua tela, Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Isso prova que o trabalho não é maldição e consequência do pecado, como muitos pensam. Embora, após a queda, ele tenha se tornado realmente algo árduo, penoso, suado, cansativo. Diz a palavra de Deus também, em Gênesis, no capítulo 3, assim, no versículo 17. E ao homem disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Caro amigo, cara amiga, o homem recebeu de Deus o mandato para cuidar e administrar da criação. Deus nos ordenou o trabalho. O trabalho é bênção de Deus e não maldição. O trabalho também, e é o nosso segundo ponto, é uma necessidade humana. O trabalho valoriza e dignifica o ser humano. Muitas pessoas se realizam em sua profissão, vendo o trabalho que realizam como sendo um meio e não um fim. Um meio para quê? Para tornar a vida melhor, um meio para o aperfeiçoamento da vida. Isso significa que, mais do que uma fonte de lucro, o trabalho é importante para a realização pessoal. É uma necessidade de fato para o ser humano. Em terceiro lugar, o trabalho também é fator de progresso. Por meio do trabalho, podemos expressar o nosso amor e oferecer a nossa contribuição para o desenvolvimento do mundo. O trabalho gera riqueza, o trabalho gera progresso. Antes de ser visto como um meio para a realização pessoal, o trabalho deve ser visto como uma expressão de amor ao nosso próximo. Um grande teólogo do passado condenou a ociosidade pensando exatamente nessa questão, chamando os preguiçosos de parasitas inúteis que vivem do suor de outrem e que nada fazem para ajudar o gênero humano. O trabalho de cada um permite o bem-estar de todos. Nós devemos trabalhar com essa perspectiva de buscar o crescimento do outro e o desenvolvimento da sociedade. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, ele diz assim: Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Então, o trabalho visa, sim, amar o próximo. E outra afirmação importante que podemos fazer sobre esse assunto é que o trabalho é fonte de bênçãos. Esse é o nosso quarto ponto. O trabalho é fonte de bênçãos. Agora, quando é que o trabalho se constitui uma fonte de bênçãos? Em primeiro lugar, quando ele é resposta à vocação. O trabalho deve ser visto como um posto que foi designado pelo Senhor para cada um. Quando o indivíduo trabalha consciente de que está exercendo uma vocação dada por Deus, o resultado disso certamente é abençoador. Além disso, o trabalho também se constitui uma fonte de bênção, e é o nosso próximo ponto, quando ele é realizado com excelência. Todo trabalho deve ser executado conforme a capacidade do indivíduo. E nós temos esse princípio ensinado em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, que diz assim: Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Sim, cada um deve dar o melhor de si buscando a excelência naquilo que faz. Mais do que a aprovação de homens, nós temos de ter em mente que devemos buscar a aprovação do Senhor com o nosso trabalho. O trabalho também se constitui numa fonte de bênçãos quando são respeitadas as leis trabalhistas. Que ponto importante é este, não é verdade?
o trabalhador deve fazer por merecer o seu salário. Isso nós sabemos. Ele deve trabalhar de forma diligente, ele deve ser responsável naquilo que faz. No entanto, os empregadores, por sua vez, também devem honrar o trabalhador com remunerações justas e o respeito às leis trabalhistas. Além disso, é necessário enfatizarmos também a necessidade da justa remuneração pelo trabalho realizado. O ensino bíblico é bem claro sobre essa questão, como escreveu Paulo ao Timóteo, dizendo: o trabalhador é digno do seu salário. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 18. Precisamos entender, precisamos enfatizar, a exploração é condenada na palavra de Deus. Um texto em Jeremias, no capítulo 22, no versículo 13, diz assim: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. O trabalhador é digno do seu salário, e a Bíblia condena a exploração. Patrões e empregados devem agir com honestidade, sem explorar uns aos outros, isso é muito importante. E o trabalho também se constitui uma fonte de bênçãos, quando ele é equilibrado com o descanso. O trabalho jamais pode se transformar numa obsessão. Um teólogo chamado João Calvino dizia: os fiéis devem repousar de suas próprias obras a fim de sentirem a necessidade de Deus em suas vidas. O trabalho é bênção quando equilibrado com descanso. Como é bom, no dia do Senhor, ir juntamente com a família às reuniões da igreja. Alguém afirmou acertadamente que o dia do Senhor é o dia da feira da alma, para alimentação, para o preparo espiritual, para a adoração. Então, o trabalho deve ser equilibrado com a questão do descanso. E também o trabalho se constitui numa bênção, numa fonte de bênçãos, quando é submetido à direção do nosso Senhor. A Bíblia se interessa em que todos os homens, seja qual for a sua ocupação, subordinem cada motivo à vontade de Deus. O cristão, então, deve buscar a orientação divina para o seu trabalho. Afirmações importantes que nós aprendemos, então, hoje, importantes para entendermos o que a Bíblia nos ensina a respeito do trabalho. O trabalho é a ordem de Deus, o trabalho é uma necessidade humana, o trabalho é fator de progresso, o trabalho é fonte de bênçãos, porém, quando é resposta à vocação, quando é realizado com excelência, quando são respeitadas as leis trabalhistas, quando é equilibrado com descanso e quando é submetido à direção do Senhor. Que Deus nos abençoe. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, depois de uma mensagem muito abençoada do pastor Azael, falando sobre a importância do trabalho e sobre as configurações bíblicas e as considerações bíblicas acerca do trabalho. Nós vamos ampliar um pouco mais esse debate no programa de hoje. A primeira pergunta que eu quero fazer é exatamente para o pastor Azael, que está aqui conosco. Pastor, de acordo com Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que o senhor inclusive leu durante a mensagem, quem inventou o trabalho? Eu já quero fazer mais outra pergunta inclusa, que vem a reboque dessa. Certo. Como o cristão deve encarar o trabalho? Como bênção ou como maldição? Ok. Então, primeiramente, muito bom estar aqui. O programa Caminho da Vida é uma honra.
E essa pergunta é muito importante, muito pertinente. Sim. Porque ela muda toda uma cosmovisão, uma visão errada que se tem hoje do trabalho. É verdade. Né? As pessoas pensam que o trabalho é um mal necessário, que é uma ideia que vem de muito tempo, né? Então, quem que inventou o trabalho? O próprio Deus. O próprio Deus, ele criou o trabalho. As obras da criação é fruto do trabalho do Senhor. Exato. Né? O Senhor Jesus disse que meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho e também. Ele trabalha, exatamente. Né? E Deus nos deu o trabalho, então, para que nós pudéssemos dominar a natureza, guardar, e aí vem toda uma série de implicações, a ciência e tudo mais. Tudo isso é bênção de Deus para o ser humano. Então, não se pode jamais encarar o trabalho como uma maldição. Eu sei que, às vezes, as pessoas têm uma tendência a pensar nisso, porque, por causa do pecado, realmente, essas relações hoje elas foram maculadas, tem dificuldades nisso tudo. Inclusive a relação com o trabalho, né? Exatamente. Às vezes o trabalhador tem problemas de relacionamento na empresa, às vezes tem problemas de injustiças, né, Sim, na questão sociais. Exatamente. Mais. Trabalha em locais sem nenhum tipo de higiene, insalubres. Problemas de saúde que vêm por movimentos repetitivos, tantas outras coisas aí que acontecem no trabalho. Então, ele tende a julgar que o trabalho é uma maldição, é algo maligno, e não é verdade. E aquela visão de que o trabalho foi um castigo de Deus, ela é procedente? O pastor Azael tratou disso na Bíblia. Muitos tratam a questão do trabalho como sendo um castigo que Deus deu ao homem posterior à queda. Essa é uma realidade bíblica, pastor Luiz? Uma das coisas que nós percebemos é que na Idade Média havia uma distinção muito grande entre classes, como há hoje, classes sociais, há hoje também, mas na Idade Média havia a necessidade da justificativa daqueles que não trabalhavam, daqueles que simplesmente usufruíam das suas riquezas, aqueles que, por exemplo, viviam como os reis, os senhores feudais, que viviam dos impostos dos trabalhadores. E, portanto, surgiu entre a igreja, até para proteger essa classe, surgiu essa ideia de que algumas pessoas foram abençoadas por Deus para usufruírem de uma situação de que não precisariam lidar com o trabalho, com a maldição do trabalho. E aqueles que precisam lidar com essa maldição precisam fazê-lo sem perspectiva de se livrar disso, a não ser que a morte chegue. Então, esse é um pensamento medieval. Esse é um pensamento que tem mais de 1000 anos, ou próximo de 1000 anos. Mas não é um pensamento bíblico? Não é um pensamento bíblico. Sim. Porque realmente, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos não apenas Deus trabalhando, como vocês mesmos colocaram, nós não vemos apenas Deus abençoando o trabalho, ou criando até mesmo o trabalho, como nós vemos Deus se utilizando do trabalho para lapidar as pessoas, inclusive prepará-las para a sua labuta. Para a labuta na obra do Senhor também. E esse fim de semana na igreja, inclusive, eu preguei em algo parecido com isso. Um dos pontos da mensagem falava sobre todos os que Deus chamou. Moisés, o apóstolo Paulo, os discípulos, Eliseu, vários homens e mulheres de Deus, Samuel, tantos outros homens e mulheres de Deus que estavam trabalhando. Gideão estava malhando trigo no lagar. Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai quando foi ungido rei por Samuel. Moisés estava pastoreando também quando encontrou-se com Deus. Deus não é um Deus de desocupados. Você não encontra pessoas desocupadas servindo a Deus. O que você vê são textos como de Provérbios 22:6, ou não? Provérbios 6, perdão. Provérbios 6, dizendo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, você vê um Deus que usa do trabalho, que ele mesmo criou, para aperfeiçoar os seus filhos para a obra dele. Ainda nessa perspectiva do trabalho, pastor Ivo, antes da queda, o homem já trabalhava. Essa visão de que o homem começou a trabalhar somente depois da queda não é uma visão bíblica. E o pastor Azael muito bem pontuou na mensagem. Quais foram alguns trabalhos que Deus determinou para o homem antes da sua queda, como ordenança para o crescimento do homem, o bem-estar do homem e o bem-estar de toda a natureza ali instaurada por Deus? Bem, evidentemente, quando ele fala ali do trabalho pós a queda, ele veio como consequência do pecado, como tantas outras vieram como consequência. Como o pastor disse, foi maculada as relações. As relações foram maculadas por conta do pecado. Mas
Eu creio assim que naquele jardim tão bonito, tudo tão perfeito, tão belo, Eva deve ter dito para Adão assim: ô meu querido, alguém tem que trabalhar nessa casa. Você está pensando que a vida é só ficar nesse paraíso aqui? Tem que trabalhar, sabe? As coisas têm que acontecer. Não foi nada diferente dos dias de hoje, não. Trabalho é uma questão de justiça divina. Deus é um Deus justo, e trabalho é que foi criado com o passar do tempo. A humanidade foram criados esses slogans, né, em relação ao trabalho. Trabalho é um privilégio, trabalho é algo que faz parte, algo natural da vida do ser humano. Questão de justiça de Deus. A forma com que Deus conduziu Adão lá no jardim em relação ao trabalho, a forma como que foi conduzido durante toda a história da humanidade. Trabalho é uma questão de privilégio. O homem tem que sentir-se privilegiado em relação ao trabalho. Tanto é que o trabalho realiza. Nos realiza. Nós nos realizamos trabalhando. Sim, o trabalho faz parte da boa qualidade de vida do homem. O homem que não trabalha não tem qualidade de vida. Se Adão ficasse na ociosidade da vida, ali no jardim, vocês imaginam com toda aquela beleza e perfeição que havia antes da queda, e ele ficasse ali de boa, certamente seria até assim, um contrassenso a gente dizer, mas seria um estressado naquele lugar bonito, aquele lugar tão belo. Até antes das reclamações de Eva, nós percebemos que Deus deu algumas ordens para Adão. Por exemplo, para que ele governasse sobre a criação, para que ele cuidasse do jardim, cultivasse o jardim, para que ele dominasse, para que ele nominasse aos animais. Gerente. Isso foi um trabalho. Gerente de tudo. Sim, ele cuidava de toda a criação de Deus. Ele foi tido até como a glória da criação. O homem foi a maior das criações, e Deus o abençoou com a oportunidade de cuidar de toda a outra obra da criação. Pastor Azael, o homem precisa do trabalho para quê? Somente para o seu sustento? O pastor Ivo já estava tratando dessa questão, até do privilégio. O pastor Luiz falou muito bem a questão da realização. Certo. Mas o homem precisa do trabalho para quê? É somente para o sustento? Ou em que essas outras questões se enquadram também? Não somente para o seu sustento. O homem precisa do trabalho também. Eu quero até enfatizar essa questão de usar o trabalho como uma manifestação do amor ao próximo. Sim. Né? Então, testemunho, precisa do trabalho para o progresso, não somente de si mesmo, mas da sociedade. Precisa do trabalho para a realização, já foi dito, né? Realização pessoal. Então, o trabalho ele foi dado por Deus para que a sociedade pudesse crescer, né? De forma correta e crescer para a glória de Deus. Depois até nós vamos falando um pouco mais sobre essa questão da relação do trabalho com o progresso. Eu não me lembro aqui, até os irmãos me ajudem, quem cunhou a seguinte frase, que o trabalho dignifica o homem, mas ela é muito interessante, porque o trabalho lega dignidade à pessoa. Exatamente. É como se ele não fosse um dependente das ações alheias, mas pela graça e misericórdia de Deus, ele tivesse o privilégio de construir alguma coisa com as suas mãos. É interessante o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, falando, olha, se você furtava, não furte mais. Agora você vai trabalhar com as suas próprias mãos, fazendo o que é bom, para quê? Para suprir, para ajudar aquele que não tem. Olha a mudança, olha a perspectiva de Deus agora nesse mundo afetado pela queda. Se Deus me dá um trabalho, se Deus tem me dado condições de poder ter uma renda, um sustento, é para que eu lembre, para que eu estenda a mão para o meu próximo. E se as coisas funcionassem assim, se as pessoas se voltassem para esse princípio, não. Hoje é cada um preocupado com seu umbigo, cada um preocupado em enriquecer e cada vez mais individualistas, né? Mas se encarássemos o trabalho nessa perspectiva, seria um agente de restauração muito grande no nosso mundo caído hoje. E depois nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo, depois nós vamos até ampliar um pouco mais esse conceito. Você que está assistindo o programa conosco, que bom que você está aqui. Eu espero que você tenha uma relação ótima com o seu trabalho e que, se não tinha até agora, que esse programa de hoje possa ajudá-lo e abençoá-lo com respeito a isso. Nós vamos agora para um momento de intervalo comercial e já nós voltamos com a continuação desse tema muito interessante, o cristão e o trabalho. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida.
Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que o tema de hoje esteja abençoando o seu coração. Estamos falando sobre o cristão e o trabalho. É um tema retirado da revista Didaquê, Desafios para a Atualidade. Eu espero que você aceite esse desafio e seja profundamente abençoado. O pastor Azael já estava falando conosco, o pastor Luiz, o pastor Ivo, estávamos debatendo sobre a questão do trabalho ser uma bênção de Deus e não uma maldição, como muitos pensam. Falamos também no primeiro bloco acerca de que o homem já trabalhava antes da queda. O próprio Deus deu isso como um privilégio, dele cuidar da obra da criação, cuidar do jardim e tudo mais. Na lição também que nós vimos e na mensagem, o pastor trouxe uma questão acerca do progresso proveniente do trabalho. Pastor Luiz, quero começar perguntando para o senhor nesse bloco. Qual a relação entre o trabalho e o progresso? Em quais aspectos nós podemos entender esse progresso advindo do trabalho? Bom, primeiro a gente tem que perceber a questão do trabalho como sendo o motor que nos conduz para o progresso, e isso é óbvio, todos sabem bastante acerca disso, até porque quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim, ele fala acerca do cuidado do jardim, ele fala acerca de cuidar dos animais, mas ele não nomeia os animais. Ele dá para Adão essa tarefa. Então, ele já começa colocando nas mãos de Adão, diante de Adão, um cenário que não está completo. E o trabalho é o mecanismo através do qual Adão tem condição de completar o cenário onde ele está inserido. E aí nós trazemos isso para os dias de hoje, e a gente percebe a mesma coisa, que hoje nós vemos que o cenário que nós estamos não está completo. E, na verdade, enquanto nós estivermos nessa vida, antes de Cristo nos chamar, antes de Cristo voltar, esse cenário nunca estará completo. Poderíamos até ir teologizando um pouco mais, afirmar que o trabalho nos dá a oportunidade de sermos coparticipantes na criação de Deus? Muito interessante essa forma de ver, é mais ou menos isso. É como se Deus fizesse o esboço, fizesse a base sobre a qual vai ser edificado o fruto das nossas mãos. E nos dá essa oportunidade de trabalhar, é como se fosse uma composição a quatro mãos, duas dos seres humanos e as duas de Deus, trabalhando. O Senhor dá capacitação, direcionamento, e o homem... A Bíblia, inclusive, nos diz que a inteligência é uma bênção que Deus nos dá para que nós façamos isso. Você percebe isso no desenvolvimento da medicina, da tecnologia e tudo mais, e o quanto nós temos sido abençoados com isso, né? E quanto a isso, diz o texto bíblico, principalmente quando se fala, por exemplo, da construção do templo. E diz, e Deus deu habilidade para fulano de tal para trabalhar com obras de ouro, e habilidade para ciclano para trabalhar com o bronze, o metal, o ferro. Então, Deus capacita as pessoas para desenvolverem com habilidade o seu trabalho. Essa habilidade vem de Deus. Inclusive, até pela nossa própria teologia reformada, como nós cremos, presbiterianos que somos, que todo o trabalho é uma área ministerial desenvolvida por Deus. O trabalho ele não é secular. Nós temos essa... Muitas pessoas falam, agora nós estamos na igreja, a nossa área espiritual agora é área secular. O homem só tem uma vida. O homem não é um gato que dizem que tem 7. O homem só tem uma vida. E toda a vida desse homem, ela é espiritual. Seja ela dentro da igreja, seja ela fora da igreja. Sejam nos trabalhos desenvolvidos dentro da igreja, sejam nos desenvolvidos fora da igreja. Porque ambos são para a glória do Senhor. Houve uma frase, vou até monopolizar esse assunto agora, parece que só eu estou falando. Houve uma frase do monge alemão Martinho Lutero, lá de 1500, e ela deve ter falado isso lá por perto de 1520. A data exata, sim. Da frase eu não sei, mas no século XVI. E aí ele falou uma frase que ficou célebre com relação a isso, essa dualidade. As pessoas achavam que celebrar uma missa era algo muito santo e todos os afazeres do dia a dia eram situações carnais, eram situações que não implicavam em nenhum benefício para a glória de Deus. Então Lutero cunhou uma frase que dizia que celebrar a missa é tão santo quanto ordenhar uma vaca. E ele dizia isso não desmerecendo a missa, mas levantando... Rapaz do céu, isso no século XVI... Rapaz, isso hoje causa... Deve ter causado um furor. É verdade. Não é à toa que é o pai da reforma, não é à toa. Esse cara põe o povo de cabelo em pé, até os carecas. Meus irmãos, que lição nós podemos tirar? Na Idade Média, o trabalho era um mal necessário. Era essa então, perspectiva, verdade. Não havia aquela visão de um valor intrínseco, mas um valor pragmático, né? Sim. Olha, nós
precisamos de suprir nossas necessidades. O ser humano tem. Aí vem um monte sacralizando. E para isso que tem que trabalhar. Aí tem aquela mentalidade também, aquela dualidade que se criou, né? Sim, é interessante. Mas olha, isso é interessante porque se a gente vai um pouquinho mais antes, a gente vai lá para a Grécia, por exemplo, né? A Idade Antiga, a gente vai perceber que os gregos também pensavam dessa maneira. Os grandes filósofos gregos, eles falavam que toda matéria era mal. Para eles eram muito espiritualistas. Eles né? eram dualistas. E com relação... Eles criavam corpo de um lado, matéria má, o e o espírito é bom. Por exemplo, Tudo né? que é espiritual é bom. E com relação ao trabalho, eles pensavam assim, olha, o trabalho é algo muito ruim. Só que o ser humano tem necessidade. E para isso, então, é que existe o escravo. Então, o homem livre jamais pode se dedicar ao trabalho. O escravo existe para isso. E nós vamos nos dedicar ao quê? Aos prazeres da vida, ao pensamento filosófico. Então, é impressionante como essa mentalidade que hoje existe, né, de trabalho ser algo essencialmente mal, não é de hoje, é coisa muito antiga. Milênios. Coisa antiga mesmo. Antes de Cristo, na verdade, quando nós estamos falando da filosofia grega, nós estamos falando de milênios. Exatamente. Meus irmãos, que lições nós podemos aprender e que lições nós podemos ver naqueles que reconstruíram os muros de Jerusalém, lá em Neemias 4:6? Que lições eles nos dão acerca do trabalho, por exemplo? Pastor Ivo. Bem, eu estava aqui imaginando assim que esses dias nós temos visto tanto aí a bandeira do Brasil tremulando em relação ao jogo da Copa. E eu fico imaginando assim que uma palavra cairia muito bem na bandeira do nosso país: trabalho, ordem e progresso. É verdade. Porque não a pergunta foi feita: qual a relação que existe entre trabalho e progresso? Que relação isso existe? Tem toda uma relação. O progresso vem como consequência do trabalho. O Japão, que foi sacudido por aquele tsunami, já está totalmente recuperado, porque é um povo realmente que trabalha, né? que se desenvolve dentro de uma característica, claro, que toda ela dentro de um contexto cultural, milenário e tal. Mas enfim, o trabalho no Japão é uma coisa assim que é fantástico. Inclusive, a atitude que eles tiveram no jogo agora, depois da Copa do Mundo, quando terminou o jogo, os japoneses saíram pelo estádio onde eles estavam fazendo a limpeza. Deixaram o estádio limpo. Tudo que eles jogaram no chão, eles foram lá e limparam. Porque isso está dentro da cultura deles, né? Um povo que realmente vê o trabalho como... Por isso que progride como progride. Por isso que tem progresso. Porque é um povo que coloca-se o trabalho como uma questão realmente... Deixa eu só ler o texto que o pastor Alessandro citou de Neemias 4:6, porque o texto termina falando justamente isso. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, ou seja, o progresso. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha que interessante a associação do progresso com o trabalho, como o senhor está dizendo. Perfeitamente. É importante que nós vejamos isso na Bíblia, até porque a Bíblia ela não é muito favorável ao preguiçoso. E eu queria perguntar para os pastores aqui, o que a Bíblia nos diz acerca do preguiçoso? O pastor Luiz até já falou um pouco no primeiro bloco. Provérbios 6:6. Provérbios 6:6. Eu falei, o capítulo não tinha dado o versículo. Provérbios 6:6. Então, vai ter se o senhor puder ler para a gente de novo, pastor. Claro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, aí entra no 7. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. E aí no 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Exatamente. O que a Bíblia fala? Que é para ele ficar contando formiguinha no quintal? Eu tenho medo que alguns preguiçosos falem assim, bom, resolvi o meu problema, vou pro quintal, ficar brincando. Não vou mais ficar deitado na cama, vou deitar na rede, de lá eu vejo a grama. O aspecto da preguiça eu vejo assim, não é só quando ele não faz, é quando ele faz mal feito. O preguiçoso também, não é só questão, o preguiçoso não faz nada. Mas o preguiçoso, também quando ele vai fazer, ele não faz um trabalho como deve ser feito. A gente vê isso em Eclesiastes, por exemplo, versículo 21 do capítulo 2, quando Salomão disse assim que existe homem
cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. É verdade. Não? Então, o trabalho deve ser feito assim. Eu gosto com muito sabedoria, conhecimento e destreza. Do Salmo. É claro que esse Salmo, em primeiro momento, ele é relacionado à pessoa do Senhor Jesus, mas ele também traz algumas lições profundas para nós, que diz que ele verá o fruto do trabalho das suas mãos e ficará satisfeito, ficará feliz, ficará realizado. É claro que a gente sabe que isso é a obra da salvação em Cristo, mas como o Senhor nos dá o privilégio de também nós termos essa oportunidade de ver o fruto do trabalho das nossas mãos e ficarmos satisfeitos. Realizados, né? Isso o preguiçoso não vai fazer nunca. E o preguiçoso, ele tem uma habilidade impressionante de criar argumentos, né? Tem uma passagem bíblica por serviço. Tem uma passagem bíblica que diz assim: eu não vou trabalhar porque tem um leão lá fora e se eu sair ele vai me devorar. Estou usando na minha linguagem, né? Mas é interessante, realmente tudo é uma desculpa para não se dedicar ao trabalho. Deixa eu só fazer uma correção aqui, pastor Alessandro, não é Salmo, é Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sim, mas tem há uma repetição desse Isaías no Salmo. Perdão, é que eu conheço como Isaías. Isaías, mas na bênção. Tá bom. E a palavra que o pastor Ivo trouxe é interessante. Eu lembrei de uma colocação de João Calvino, que ele falando sobre ócio. Que o senhor citou na mensagem, né? Eu ia até pedir para o senhor repetir, porque eu achei fantástica. Com relação à questão da preguiça ou do trabalho que não é aprovado por Deus, porque existe também, Calvino afirmou que o ócio, né, que é uma vergonha, né, ele disse assim, que é tudo aquilo que é feito pelo homem, até mesmo com muita dedicação, mas que não é aprovado por Deus. Então, nessa questão do trabalho, a gente ver a questão da preguiça, ver a questão de fazer sem amor, sem coração, fazer fora do foco, né? Fazer fora da vontade de Deus também é um problema. Então, Zé, porque justamente o que Calvino colocou é que o trabalho deve ser encarado não como um peso. Você não pode ir para o trabalho e dizer assim, puxa vida, por que a gente tem que trabalhar? Por que existe o trabalho? Na visão calvinista, o trabalho não deve ser visto como um peso, mas o trabalho deve ser visto como algo que foi designado por Deus, sabe? Independentemente se o trabalho ele é pesado, se ele é leve, se ele é no escritório, ou se ele é aquele que trabalha como gari, que capina, que cuida do jardim. O trabalho tem que ser visto como... Na perspectiva de vocação, né? Como uma perspectiva... Aquilo que está na sua mão... da tua mensagem, né? Trabalho é benção quando ele é vocação. Aquilo que está na sua mão é a vocação que Deus lhe deu. Mas só concluindo... E você deve fazer com todo amor. Só concluindo, quando ele é visto por esse prisma, não tem como ser feito com preguiça. Aí não tem preguiça. Aí é feito com destreza, com dedicação, com esmero, né? E é assim que deve ser, como algo realmente abençoado por Deus. E como nós podemos fazer, já que nós falamos disso aqui, de uma maneira muito prática, até diretiva, como nós fazemos para que o nosso trabalho se torne uma fonte de bênção? Quem está nos assistindo lá, talvez fale, tudo isso aí é muito bonito aí que vocês falaram, uma teologia legal, tá, mas o meu trabalho é um peso para a minha alma. Como ele pode fazer para que o trabalho dele se torne uma fonte de bênçãos para a vida dele? Primeiramente, eu penso que ele deve perguntar para o Senhor, ele vai encontrar respostas na palavra de Deus, nos princípios das Escrituras, se aquela atividade, se aquele trabalho que ele quer realizar ou está realizando é aprovado por Deus. E se é a vocação dele para aquilo também? Porque pode ser lícito até para o Estado, não é? Mas será que é lícito de acordo com a vontade de Deus? Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui que pode ser até meio exagerado, talvez, mas o Estado talvez permita um estúdio que filme, por exemplo, filmes pornográficos. Né? Está dentro das leis, enquadrado. Exatamente, é um trabalho. Mas é lícito para o cristão estar ali, participar disso, ser um ator nesse ramo? Não dá ideia, não. Não, Deus o livre. Em primeiro lugar, essa pergunta precisa ser respondida, né? É verdade. E aí começa uma série de princípios que a gente tem que caminhar. Nós citamos alguns na mensagem, né? Sim. Eu acho que esse é o princípio que inicia. Porque em que eu vou trabalhar? E daí termina com o para quê. Eu trabalho nisso com que objetivo?
E aí eu aprendi uma coisa com meu irmão. Certa vez eu precisei de um dinheiro, ele queria me emprestar, eu falei, não, deixa que eu vou segurar as pontas. Ele ficou bravo comigo. Ele falou, rapaz, se o meu dinheiro não servir para eu servir, para que ele serve? E quando eu ouvi isso, eu falei, rapaz, para isso que serve o dinheiro. Bora, eu ia precisar 10, dá 20. Já para isso. Você, então. Para isso que serve o dinheiro. A minha visão, quando ela é correta acerca de para que serve o meu trabalho, eu passo a mudar o jeito com que eu me relaciono com o meu trabalho. A gente brincou aqui, mas é uma grande verdade. Nessa questão de relacionamento com o irmão, o senhor foi abençoado e deu uma grande oportunidade para o seu irmão também ser abençoado no usufruto lícito do dinheiro do trabalho. Ele abençoou o irmão dele. Isso é bênção diante de Deus. Pastor Ivo, como fazer para que o trabalho seja uma bênção, fazer com que as pessoas transformem os seus trabalhos, que às vezes são penosos, em bênção? Saber que se ele quer, no ponto anterior que a gente falou, se o ser humano, a pessoa quer ver a vida dele progredindo, ele tem que encarar o trabalho como algo prazeroso, não tem outra forma. Se o trabalho onde ele está não está sendo prazeroso, tem que ver as razões, as motivações pelas quais isso não está sendo prazeroso para ele. Quem sabe por situações diversas no ambiente de trabalho, conversar com o seu chefe, com o seu patrão, explicar. Mas o trabalho ele tem que ter esse lado de consciência do homem. Puxa vida, porque dificuldade, todo trabalho tem. Não existe trabalho na vida que não exija do ser humano. Então, como que ele tem que ser prazeroso? Quando ele é encarado por essa perspectiva, né? Por essa perspectiva de algo que, puxa vida, eu estou aqui, tem tantos que poderiam estar, que gostariam de estar no meu lugar, por exemplo, de trabalho, e não estão. Eu estava vendo, por exemplo, em relação a trabalho essa semana, um número que foi divulgado ontem, que a vaga de trabalho na indústria brasileira caiu sensivelmente. Então tem tanta gente que gostaria de estar num local de trabalho e não estão. Então faça do seu trabalho um lugar prazeroso, um lugar em que a sua família, acima de tudo, está sendo abençoada. Muito bom. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre uma boa relação de trabalho e coloque seu trabalho, sua vida e tudo aquilo que você fizer nas mãos de Deus. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial. Voltamos novamente agora com a oração do pastor Azael, pedindo para que Deus abençoe sua vida, sua casa e seu trabalho. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida. Eu espero que tenha abençoado o seu coração. Pastor Luiz Henrique tem um recado para dar para você. Preste atenção aí. Esse fim de semana, sábado, dia 28 e domingo, dia 29, é aniversário da Quarta Igreja. 17º aniversário, você é nosso convidado. Sábado, 20 horas, domingo, 9h30 e 19h30, com o pastor Alessandro pregando lá. Vamos estar lá à noite, vai ser bênção. Rua das Cibipirunas 297, no bairro Borba Gato. Muito jóia. Espero que Deus abençoe sua vida lá também. Agora nós vamos ficar com uma oração, pedindo que Deus abençoe sua vida com o pastor Azael Lino. E fique sempre conosco, até a próxima semana aqui no programa O Caminho da Vida. É onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva aos pés. Senhor nosso Deus, te louvamos por essa oportunidade de ouvir a Tua Palavra, sim, Jesus, de estudar um pouco mais a Tua Santa Escritura. Obrigado pelos princípios que aprendemos aqui. Obrigado porque aprendemos que o trabalho é uma bênção, é uma ordem do Senhor. Nós possamos realmente valorizar
no trabalho e exercê-lo com respeito, com dignidade, de acordo com a vocação que o Senhor tem nos dado. Por favor, Deus, visita cada telespectador, os nossos amigos e amigas, suas famílias, seus familiares. Abre a porta de trabalho para aquele que está necessitando, que está precisando, está desejando, Senhor, conquistar o pão de cada dia. Que haja no nosso país, Senhor, mais justiça neste sentido, que os trabalhadores sejam melhores remunerados, Amém, que os patrões também não sejam lesados, que também tenham condições de poder abrir a empresa, e nós assim possamos ver no nosso país um crescimento, progresso, isso de acordo com a Tua vontade, de acordo, Senhor, com os princípios da Tua palavra. Essa é a nossa oração, suplicando as Tuas bênçãos sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos